jubilem os filhos de Sião em seu rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de Santo Ireneu, bispo, doutor da Igreja, mártir. Pedimos ao Senhor que o exemplo que ele nos deixou nos anime também a nós a darmos a vida pelo Evangelho. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que concedeste ao Bispo Santo Ireneu o dom de proclamar com firmeza a verdadeira doutrina e de fortalecer a paz na Igreja, por sua intercessão renovai-nos na fé e na caridade, para trabalharmos sem descanso pela união e concórdia entre os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os homens que tinham estado com Abraão, junto do carvalho de Mambré, levantaram-se e dirigiram o seu olhar para Sodoma. Abraão ia com eles para se despedir. Disse o Senhor: deverei ocultar a Abraão o que tenciono fazer? Ele será, na verdade, a origem de uma nação grande e poderosa, e nele serão abençoadas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para ordenar a seus filhos e aos seus descendentes que sigam o caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito. Assim,
realizará o Senhor tudo o que prometeu a Abraão. Disse então o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Ele aproximou-se e disse: ireis destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ei a todos? Não perdoareis a essa cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de vós fazer tal coisa. Dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte? Longe de vós. O juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu-lhe: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5, destruireis toda a cidade? O Senhor respondeu: não a destruirei, se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: talvez se encontre nela só 40. O Senhor respondeu: não a destruirei, em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá somente 30 justos. O Senhor respondeu: não farei a destruição, se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez haja lá somente 20 justos. O Senhor respondeu: não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez haja lá somente 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Quando acabou de falar a Abraão, o Senhor retirou-se. E Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus à sua volta uma grande multidão, mandou passar à outra margem do lago. Aproximou-se então um escriba que lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe o outro discípulo: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao escutarmos a primeira leitura do Gênesis, que nos fala de Abraão, percebemos qual é o projeto que Deus tem para a humanidade. O que é que Ele quer de nós com a aliança que fez, em primeiro lugar com Abraão e depois ao longo dos séculos que foi fazendo com o seu povo e agora conosco, a aliança que Ele faz conosco. E o que é que isso significa? Deus vai a caminho de Sodoma, uma cidade numa altura de nomadismo, de pequenas localidades. Uma cidade grande, com tudo aquilo que essa urbanização implicava na sociedade, na própria sociedade humana. Mas há uma palavra que realça, que é a justiça e o direito. De facto, é com a aliança, é com a revelação de Deus que a justiça se forma na consciência humana. Este sentido de não prejudicar os outros, de dar a cada um aquilo que lhe compete, de viver de maneira reta, não oprimindo, não aproveitando os outros, não explorando os outros, mas vivendo de acordo com um projeto de bondade para a humanidade, um projeto de fraternidade, de comunhão. Esta identidade de comunidade não que vivem apenas no mesmo espaço, no mesmo sítio, no mesmo aglomerado, mas de comunhão, de comunidade que vive entre ajuda. E entre ajuda revela-se precisamente nesta questão de que Abraão pergunta ao Senhor: se lá houver 50 justos, vais destruir a cidade? Se lá houver 40, se lá houver 30, vais destruir uma cidade mesmo havendo 10 pessoas boas? Não sabemos quantos habitantes é que a cidade teria, mas seriam mais de 100 certamente. Era uma cidade, não era uma aldeia. E então, quando escutamos este texto, precisamente aqui neste lugar, onde Nossa Senhora apareceu há 100 anos para nos chamar à reparação, chamou os pastorinhos em primeiro lugar, estas 3 crianças, e chamou-os precisamente a fazerem este exercício de reparação, ou seja, a viver uma vida santa para parar o castigo. A viver uma vida santa para que todos os homens, seus irmãos, pudessem escapar ao inferno. E a partir destas crianças, esta mensagem ressoou por toda a terra e espalhou-se. E estamos aqui nós, com a vontade de ser estes justos, que reparamos o mundo e que salvamos o mundo do inferno, imitando Jesus Cristo, que deu a vida por nós. E é interessante repararmos que, de facto, a vida de um homem apagou as culpas de toda a humanidade ao longo da sua própria história. Apagou as culpas, parou o castigo. Em Sodoma bastavam 10 pessoas para libertar aquela cidade. Cristo bastou para libertar toda a humanidade. E por isso damos graças a Deus constantemente. Porque fomos salvos. Porque Cristo apagou as nossas culpas. Por causa de Jesus, Deus parou o castigo. E por causa da vida de tantos santos, como o Santo Ireneu, que hoje celebramos, Deus para o castigo. E por causa de nós, para o castigo. A nossa bondade, a nossa justiça, a nossa misericórdia
O nosso desejo de repararmos o mundo consiste neste desejo de fazermos o que pudermos para que, de facto, os homens não vão para o inferno. Para que as pessoas escapem ao inferno, a esta condenação absoluta. Muitos têm culpa, muitos mereciam o castigo, mas o amor de Deus reside precisamente aqui, em que para o castigo, porque há gente de bom coração, gente que deixa o seu coração transformar-se à imagem de Cristo, à imagem do Imaculado Coração de Maria. Foi por isso que o anjo, logo em 1916, ao aparecer aos pastorinhos, refere sempre o coração de Jesus e o coração de Maria, que olham para os pastorinhos com desígnios de misericórdia, que estão atentos às suas vozes, às suas orações. E nós, que seguimos o exemplo dos pastorinhos, também movemos o céu, movemos o mundo. Acabamos por levar à conversão do mundo, pelo nosso esforço, pelo nosso coração que se abre a Deus e que intercede junto de Deus, como Abraão, sem medo, sem vergonha, reconhecendo a nossa fragilidade, mas reconhecendo acima de tudo que somos amados por Deus. E, portanto, Deus escuta-nos e ajuda-nos e quer o bem do mundo. Escutando então este exemplo de Abraão, escutando a palavra e o exemplo da vida dos pastorinhos, saibamos de facto transformar a nossa realidade. Saibamos viver de coração purificado, procurando reparar o mundo e procurando assim afastar os homens do inferno. Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor para que dê ao seu povo bispos como Santo Irineu, que sejam homens de igreja e missionários, dizendo cheios de esperança: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja Una, Santa e Apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Irineu, a fim de ser sinal de concórdia entre os homens, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos os catecúmenos e fiéis, para que reconheçam, como Santo Irineu, que onde está a Igreja está o Espírito e a verdade, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos aqueles a quem a vida desorientou, depois de terem conhecido o Evangelho, para que voltem a professar a fé em Cristo, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que, imitando Santo Irineu, homem pacífico, sejam construtores da paz na comunidade, oremos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de Santo Irineu, concedei-lhes as graças que vos imploram. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que alegremente vos oferecemos, Senhor, na festa de Santo Ireneu, dê glória ao vosso nome e nos faça amar a verdade, para mantermos íntegra a fé da Igreja e conservarmos firme a sua unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir Santo Ireneu, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, A vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Cardeal António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia que entrais neste lugar. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
sou do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, nos faça progredir na fé, de que o Bispo Santo Irineu deu testemunho glorioso até à morte, para que também nós a vivamos fielmente e por ela sejamos salvos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Amarto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E que o alimento que recebemos nesta Eucaristia, que a graça de Jesus nos ajude e nos fortaleça para repararmos o mundo. Um santo dia para todos e recordo que a saída se faz pelas portas laterais da Basílica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.